Oi, meu nome é Daniele e hoje eu vou ler para vocês o livro As Aventuras do Avião Vermelho, de Érico Veríssimo. Chamava-se Fernando. Era um menino muito gordo e travesso. Travesso e brigão. Ninguém em casa podia com a vida dele. Fernando pisava no rabo do gato, jogava água quente no cachorro, atirava pedras nas galinhas, fazia o diabo. Era respondão, gostava de arranhar a cara da cozinheira e de botar a língua para os mais velhos. O pai e a mãe de Fernando viviam muito tristes. Só tinham aquele filho. Queria que ele fosse quietinho, obediente, bom. Um dia, papai viu Fernando sentado num canto da varanda e perguntou: Meu filho, por que é que tu és tão travesso, brigão e malcriado? E Fernando respondeu: Porque sou valente. Rosnou como um leão que está começando a ficar zangado. Papai riu e disse: Fernandinho, não sejas mau. Eu e tua mãe ficamos muito tristes vendo que o filhinho é assim desobediente. Fernando não disse nada. Fungou, olhou para o pai com o rabo dos olhos e começou a cantar uma cantiga que nem ele mesmo sabia o que era. Papai passou a mão pela cabeça de Fernando e disse: Olha, se tu te portares bem hoje à hora do almoço, quando eu vier da rua te trago um livro de histórias. Fernando deu um pulo. Traz mesmo, papai? Trago. Então eu fico bem quietinho. E ficou mesmo. Não deu um pio. Não mexeu em nada à hora do almoço. Parecia até um bonequinho de açúcar. De tarde, ganhou o livro. Foi para cima da cama, deitou-se de barriga para baixo, fincou os cotovelos no colchão, abriu o livro, segurou as bochechas com as mãos e começou a ver as figuras coloridas. Eram histórias muito bonitas. Um aviador valente, o Capitão Tormenta, entrava no seu avião vermelho e voava para as nuvens. Ia até a África caçar leões e outros bichos. Descia na China e cortava o rabicho dos chineses. Passava na Índia e dava tiros nas cobras e nos tigres de Bengala. No princípio, Fernandinho pensou que na Índia os tigres andavam de bengala. Mas depois, papai lhe explicou que Bengala é um lugar, um estado, assim como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. O Capitão Tormenta continuava na sua viagem. Encontrou um zeppelin no caminho e derrubou o colosso com sua metralhadora. Desceu na Rússia para comprar gasolina e foi preso por uns soldados barbudos. Fernandinho olhava as figuras e ria, mas no fim ficou triste, porque ele também queria ser aviador. Fechou o livro e começou a pensar, e teve uma ideia. Foi procurar o pai e pediu: Papai, quero um avião. Prometo não fazer mais travessuras. Papai beijou Fernandinho e disse que ia trazer-lhe um lindo avião. Mas eu quero um avião vermelho, explicou o menino. Papai saiu e, ao voltar do trabalho, trouxe um avião embrulhado em um papel verde. Quando viu o brinquedo, Fernandinho perdeu a fala de tão contente. Foi para o quarto e começou a brincar. Brincou por muito tempo. Erguia o avião no ar e fazia brrr com a boca para fingir que era o motor que estava funcionando. Parou na frente do espelho, respirou forte, fez cara séria e disse com voz grossa: Eu sou o Capitão Tormenta! Naquele dia, quando a criada veio dizer que o leite estava servido, Fernandinho gritou carrancudo: Olhe, Josefina, agora eu me chamo Capitão Tormento, viu? E a Josefina riu e não disse nada. Fernandinho foi tomar o seu leite. Uma mosca veio voando e sentou na beira da xícara. Era uma mosca muito engraçada, maior do que as outras. Tinha os olhos bem miúdos e suas perninhas estavam se mexendo, pois ela queria chamar a atenção de Fernandinho. Não havia ninguém mais na sala, só o nosso amigo gordo e brigão. Então, a mosca começou a falar com a voz muito fina. Capitão Tormenta, disse ela, por que é que o senhor não vai fazer uma viagem no seu avião vermelho? Fernandinho ficou assustado, porque nunca tinha ouvido mosca falar, mas respondeu logo: Eu sou muito grande, não cabo no avião. A mosca se retorceu de riso, por Fernandinho ter cometido um erro. Era uma mosca muito instruída que sabia gramática.
Não diga não cabo, capitão. Diga caibo. Pois é isso mesmo, repetiu Fernandinho. Eu não caibo no avião. A mosca soltou outra risada. Se o senhor é mesmo inteligente, por que não descobre uma coisa que faça a gente ficar pequeno? Quando Fernandinho quis falar de novo, a mosca tinha se afogado no leite, que parecia uma lagoa branca. Fernandinho ficou pensando todo o dia. O pai dele era engenheiro. Tinha um escritório cheio de máquinas, réguas, compassos e outros aparelhos complicados. Fernandinho gostava muito de olhar o mapa-mundi que estava em cima da mesa. Certo dia, papai lhe mostrou o globo e disse: Meu filho, o mundo é assim, redondo. Então o mundo é uma bola? Perguntou Fernando. Sim, senhor. Então a gente podia jogar bola com o mundo. E papai desatou a rir. Não diga bobagens, menino. Papai, pediu Fernando, me mostra onde fica a China? E papai apontou com o dedo. Fica aqui. E a Índia? Papai mostrou um lugar encarnado. E o Brasil? E o dedo do papai parou em cima de uma grande mancha amarela. Mas se aqui é o Brasil, papai, onde é que nós estamos? Papai apontou para um pontinho preto pequenininho, onde estava escrito o nome de uma cidade. Estamos aqui. Fernandinho espichou os olhos e disse: Não vejo nada. Não vejo o senhor, não vejo a nossa casa, o nosso gato. Mas tu é muito bobinho. Papai, disse Fernandinho com voz tremida, eu tenho vontade de viajar de avião. Papai passou a mão pelos cabelos do filho e disse: Pois sim, meu querido. Quando ficares grande, poderás entrar num avião. Os olhinhos de Fernando brilharam como bolitas de vidro. Não, papai. Eu acho que eu só posso entrar num avião quando eu ficar pequeno. O papai não compreendeu e Fernandinho apontou para um vidro redondo. Como é o nome daquilo, papai? Aquilo se chama lente. E para que serve? Para aumentar as coisas. Quero ver. Papai botou a lente em cima de uma formiga que ia passando e mandou Fernandinho olhar. Fernandinho olhou e viu que a formiga crescia e ficava do tamanho de uma mosca. Engraçado, gritou o menino, muito contente, e apontou para outra lente. E aquela? Aquela, ao invés de aumentar as coisas, diminui. Fernandinho pediu para ver. Papai botou a outra lente em cima de um lápis e mandou o filho olhar. Fernandinho olhou e o lápis ficou tão pequeno que parecia um alfinete. Fernandinho bateu palmas, encantado. Foi dormir muito contente e com uma ideia dando pulos na cabeça dele. Quando todos em casa estavam dormindo, o nosso valente Capitão Tormenta se levantou da cama na ponta dos pés, abriu devagarinho a porta do escritório, caminhou sem fazer barulho até a mesa do pai, trepou numa cadeira e pegou a lente que fazia as coisas ficarem menores. Voltou para o quarto, acendeu a luz, botou a mão no queixo e começou a pensar. E pensou assim: quando a gente bota esse vidro em cima de uma coisa, essa coisa fica pequena, não fica? Pois então eu vou botar esse vidro em cima de mim e vou ficando pequeno, 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 até poder entrar no avião. Depois entro no avião, faço o motor funcionar e saio voando. Vou à China, à Índia, à África, como Capitão Tormenta. Fernandinho esfregou as mãos satisfeito e começou a se preparar para a grande viagem. Botou na sua malinha roupa grossa e roupa fina. Ele sabia que na África faz calor e na Rússia faz frio. Agarrou a espingarda de rolha e a pistola de espoleta e enfiou nos pés as suas botas. Meteu na cabeça um chapéu de explorador que tio Quincas lhe dera de presente no Natal. Que é que falta agora? Perguntou depois de ter a mala pronta. Falta comida. Um explorador valente também precisa comer. Foi até o guarda-comida e trouxe de lá um pote de geleia, uma lata de biscoitos e um cacho de bananas. Agora não falta mais nada. Foi buscar o avião vermelho que estava embaixo da cama. De repente, se lembrou de que um explorador sempre leva companheiros, porque pode encontrar no caminho tribos de índios malvados, salteadores, feras. Fernandinho olhou para os lados
e viu em cima de uma cadeira o seu ursinho ruivo. Era um bicho muito engraçado, feito de pano, e perto dele estava um boneco preto de louça. Fernandinho lhe tinha dado o nome de Chocolate. Quando o Capitão Tormenta olhou para a cadeira, o ursinho começou a dizer: Din, den, glum, glim, plim, plom. Isso, na língua do ursinho, queria dizer: Capitão Tormenta, eu quero ir contigo. E Chocolate começou a sacudir os braços e a gritar: Bulu, ba, gum, gum. Fernandinho sabia que aquilo em língua de africano queria dizer: Capitão Tormenta, eu sou valente e quero ir no teu avião. Fernandinho pegou o urso, o boneco, a mala, o pote de geleia, a lata de biscoito e o cacho de bananas, juntou tudo no chão e foi abrir a janela. Depois, botou a lente que diminui as coisas bem na ponta da mesa e, junto com os 2 companheiros e mais as comidas, ficou parado, quietinho, debaixo do vidro mágico. E bem como tinha acontecido com o lápis, que ficara do tamanho de um alfinete, Fernandinho foi ficando pequenininho, 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 até chegar à altura do dedo mindinho da mão do papai. O urso, o boneco, a lata de biscoitos, o pote de geleia e as bananas ficaram ainda menores do que eram. Vamos embora, pessoal! Gritou Fernandinho. Eu sou o Capitão Tormenta! Viva! Blim blum! Cantou o ursinho. Gum gum! Berrou o Chocolate. O urso pegou o pote de geleia e a lata de biscoitos. O boneco segurou o cacho de bananas e a mala do capitão, e entraram todos no avião. Bem na frente, guiando, ficou Fernandinho. Fez o motor funcionar e o avião vermelho começou a dizer brrr. Correu pelo quarto, passou por baixo da cadeira e subiu. Passou pela janela e saiu voando na direção das estrelas. A noite estava bonita. Uma lua muito redonda que parecia uma grande moeda de gelo. O Capitão Tormenta e seus companheiros voavam dentro do avião vermelho, que subia cada vez mais. O ursinho olhou para baixo e viu as luzes de uma cidade. Começou a bater palmas. O boneco já estava comendo uma banana, sem pedir licença ao capitão. Fernandinho, de repente, sentiu vontade de tomar sorvete. Minha gente, gritou ele olhando para trás. Onde é que vamos comprar sorvete? O ursinho apontou para a cidade dizendo, Blém, bem bom. Mas Chocolate teve uma ideia mais inteligente. Gombom, gritou. Queria dizer que na lua havia muito sorvete. Então, o Capitão Tormenta levou o avião para a lua. Tudo lá era de gelo. As cidades, as casas, os automóveis e os homens. E os homens eram muito engraçados. Tinham pernas de sapo e olhos de mosca. Quando o motor do avião parou, os 3 exploradores apearam. O Capitão Tormenta botou o seu casacão de pele. O ursinho não sentia frio, porque seu corpo era peludo. Chocolate fez uma roupa com a casca de banana e ficou muito faceiro. Os 3 aventureiros começaram a olhar para os lados e viram uma tabuleta numa casa onde estava escrito Setevros. O capitão leu, mas não entendeu. Depois, achou que na lua tudo devia ser de trás para diante e compreendeu que o que estava escrito na tabuleta era sorvetes. Foram para lá, entraram e era uma loja muito engraçada. Os 3 fregueses ficavam do lado de dentro do balcão. Os empregados ficavam do lado de fora. Quando a gente pedia um sorvete, em vez de pagar 50 centavos ou um cruzeiro, era o empregado que pagava a gente. O capitão entrou e disse, quero 3 sorvetes. O empregado se assustou ao ver os 3 exploradores. Nunca tinha visto gente da terra. Fernandinho tornou a pedir 3 sorvetes e o outro não entendeu. O Capitão Tormenta, então, resolveu falar a língua da lua e repetiu a frase de trás para diante. Setevro cert oreuk. O empregado soltou uma risada e tirou 3 sorvetes de uma lata. Depois, espichou o braço, furou o teto da casa e apanhou lá no alto 3 estrelinhas, que soltaram gritos de susto. Trouxe as estrelinhas para dentro da loja e espetou as coitadinhas uma por uma no cucuruto dos sorvetes. O capitão e os companheiros comeram e se lamberam todos de prazer.
Nunca pensei que estrela fosse tão gostoso, disse o capitão. O ursinho queria comer sorvete de chocolate, e a sua vontade era tão grande que ele chegou quase a morder a mão do chocolate. Quando Fernandinho quis pagar os sorvetes, o empregado tirou da gaveta o dinheiro da lua e deu uma moedinha de prata para cada um dos exploradores. Fernandinho perguntou, na língua da lua, por que davam sorvete e ainda por cima pagavam. O empregado da loja respondeu que o gelo ali era tão barato que nem valia a pena cobrar. Os três companheiros saíram para passear. Viram que na lua não havia luz elétrica, porque o chão, as paredes, as pedras, tudo tinha luz natural dentro. Foram a um teatro, onde os artistas representavam na plateia e os espectadores estavam sentados no palco. Na cadeia, os guardas achavam-se dentro da prisão e os prisioneiros marchavam do lado de fora, com espingarda nos ombros e vestidos de zebra. Nas ruas, os cocheiros é que puxavam os carros e os cavalos iam na boleia, segurando o relho e as rédeas. Ah, e os cavalos tinham cabeça de vaca e corpo de elefante. Vamos embora, pessoal, disse o Capitão Tormenta. Isso aqui tá ficando muito enjoado. Entraram no avião e continuaram a viagem. No caminho, quase se chocaram com uma estrela. A estrela, muito delicada, pediu desculpa sorrindo. O avião voltou a cabeça para ela e botou a língua para fora. Que mal educado! Amanheceu o dia e o Capitão Tormenta olhou para baixo e viu uma cidade muito esquisita. Desceu. Onde será que estamos? Perguntou. O ursinho não sabia. O boneco também não. De repente, viram um monstro. Era uma cobra enorme, preta e amarela. Fernandinho, de repente, se lembrou de que estava pequenininho, do tamanho do dedo do minguinho de papai. Assim, as cobras tinham mesmo de parecer monstros para ele. Vamos fugir, minha gente! Gritou o capitão. A cobra abriu a boca e correu na direção deles. Os três exploradores entraram no avião e fecharam a porta. O avião começou a correr e a cobra deu um pulo e segurou com os dentes o rabo do aparelho, que soltou um grito. Ai, vou morrer envenenado! Começou a voar, gritando de dor. A cobra estava pendurada na cauda do avião. Fernandinho agarrou a sua pistola, apontou para a cabeça do bicho, puxou o gatilho e pum! A cobra caiu. O avião continuava chorando de medo. Eu vou morrer envenenado! Gritava. E então, o capitão ficou com pena dele e tirou da maleta uma seringa de injeções e fez uma injeção de banana no avião. Assim, o avião vermelho ficou melhor e parou de chorar. No outro dia, os exploradores chegaram à China. Saíram do avião e foram fazer um piquenique de biscoito com geleia debaixo de uma árvore. Era um arbusto de pouca altura, mas os exploradores eram tão pequenos que o arbustinho parecia um eucalipto comparado com eles. Muito bem, os três valentes estavam comendo quando de repente apareceu um porco gordo, abriu a boca e os engoliu. O avião viu tudo e ficou furioso. Correu para o porco e começou a dar bicada neles com a ponta da hélice. O porco saiu correndo. Dentro da barriga do animal, os três companheiros agora estavam no escuro. Fernandinho tirou do bolso a sua lanterna e fez luz. Viram uma coisa muito engraçada. A barriga do porco era toda forrada de milho. Tinha uma lata verde num canto e a água que ele bebia escorria para dentro de uma garrafa branca que estava em outro canto. E dentro da barriga do porco havia um mato, uma lagoa e uma casa. Nessa casa moravam três chinesinhos pequenos que falavam uma língua que nenhum dos três exploradores entendia. Fernandinho e os companheiros ficaram muito tristes, sem saber o que fazer. Como estava frio, resolveram acender um foguinho. O avião continuava lá fora no meio do campo, chorando de tristeza. Era a véspera de uma grande festa chinesa. O porco pertencia ao chiqueiro de um mandarim. E o mandarim na China é um homem muito importante, um chefe manda-chuva. Pois o mandarim mandou matar o porco. O porco ouviu a ordem e fugiu. Saiu correndo pelo campo. Corria tão ligeiro que os três exploradores começaram a pular dentro da barriga dele. De repente, o porco escorregou e caiu, batendo com a barriga no chão. Com o choque,
abriu a boca, soltou um ronco e atirou longe os 3 exploradores, que foram cair em cima de uma árvore. E vocês sabem que foi que eles encontraram em cima dessa árvore? Pois foi o avião vermelho, que lá estava, sempre chorando, muito triste da vida e convencido de que tinha virado passarinho. Foi uma alegria. Os 3 exploradores abraçaram e beijaram o avião. Entraram nele e saíram voando. Desceram na África, mas foram muito sem sorte. Caíram bem no meio de uma aldeia de selvagens. Os selvagens pareciam gigantes perto dos exploradores. Cercaram os nossos valentes e começaram a gritar. Nunca tinham visto gente tão pequenininha. O chefão botou os 3 aviadores na palma da mão e começou a olhar para eles. O filho do chefe brincava muito contente com o avião vermelho. Estamos perdidos, disse o capitão Tormenta. Ficaram prisioneiros dentro de um porongo, e o porongo era muito escuro. O capitão acendeu a lanterna. Num canto da prisão, via-se uma enorme formiga que caminhava na direção deles. Fernandinho lembrou-se de que tinha lido um livro que certas formigas da África têm uma mordida venenosa. Carregou a espingarda com a rolha, fez pontaria e atirou. A formiga soltou um grito, rolou no chão e ficou dormindo. No outro dia, os selvagens fizeram uma festa. Tocaram seus tambores. Os prisioneiros foram levados para dentro de uma praça. Os africanos acenderam 3 fogueirinhas do tamanho de uma moeda de um cruzeiro. Os exploradores compreenderam que iam ser queimados. O ursinho começou a chorar. Seu choro era uma musiquinha muito triste. Fernandinho olhou para os lados e viu no canto da praça o avião vermelho, que estava fazendo sinais para ele. Fernandinho não compreendeu bem o que o avião dizia, mas ficou de olho aceso. De repente, teve uma ideia e cochichou no ouvido de Chocolate. Chocolate, fale africano com eles. Diga que nós somos filhos da lua. Chocolate compreendeu o plano e começou a falar em africano. Dava pulos e gritava. Balalão, gum, bambalum. O chefe abaixou-se para ouvir melhor e foi ficando muito assustado. Disse para Chocolate também em africano. Se vocês vieram da lua, é porque podem voar. Chocolate pensou um pouco, depois traduziu para Fernando o que o chefe negro tinha dito. E o capitão Tormenta cochichou de novo. Diga para ele que desamarre as nossas mãos que nós vamos mostrar como podemos voar. Chocolate disse isso em africano e o chefe mandou desamarrar a mão dos prisioneiros. O avião vermelho, que estava espiando atrás de uma choça de palha, veio correndo, deu uma chifrada nas costas do chefe dos selvagens, derrubou e correu para os seus amigos e gritou: Pulem para as minhas asas! Os 3 exploradores pularam. O avião saiu voando. Os negros começaram a berrar e jogar lanças contra os aventureiros. Mas o avião quebrava o corpo e nenhuma lança acertou nele nem nos seus amigos. Os 3 exploradores foram para os seus lugares. Vamos para a Índia, disse Fernandinho. E foram. No caminho, encontraram um zeppelin que ia na mesma direção. O avião, que era muito esperto, sentou-se nas costas do zeppelin para descansar. E a viagem continuou assim. Os exploradores desceram e começaram a brincar em cima do charutão cor de prata. Eu ouvi dizer que os zeppelins têm marmelada dentro, disse Fernando. Então o ursinho, que já aprendera a língua dos homens, disse: Vamos ver se é verdade? E começaram os 3 a cavucar, enquanto o avião dormia e roncava descansando. Cavucaram e mais cavucaram. Tiraram a casca do zeppelin e descobriram, muito contentes, que o charutão tinha mesmo marmelada dentro. Comeram até enjoar. Depois da marmelada, encontraram chocolate. E depois do chocolate, biscoito. Depois do biscoito, passa de figo. Depois da pasta de figo, nada. E os 3 amigos quase caíram dentro do zeppelin. O comandante do dirigível estava naquele momento examinando a barriga do seu navio aéreo, que se queixava de dores muito fortes. Viu os aventureiros e gritou para eles em alemão: Piratas! Comeram um pedaço do meu zeppelin! O avião lá em cima acordou, viu o perigo, estendeu os braços, agarrou os 3 companheiros e saiu voando com eles. O avião vermelho passou por dentro de uma grande nuvem.
Existia nessa nuvem uma cidade de tico-ticos. O prefeito da cidade estava no barbeiro fazendo a barba. E quando viu o barulho do avião, assustou-se e saiu para fora com a cara toda ensaboada. Foi um susto. Todos os tico-ticos da cidade apareceram nas janelas de suas casas. Os tico-ticos mulheres e crianças começaram a chorar de medo. Os tico-ticos homens saíram para fora de espingarda em punho e começaram a dar tiros pro ar. O avião riu muito dos tirinhos dos tico-ticos, mas ficou sério quando enxergou lá embaixo o mar. Estamos em cima do mar, gritou ele para os exploradores. Fernandinho baixou os olhos e sentiu um arrepio. Desabou naquele instante uma tempestade muito forte. Trovões, relâmpagos e uma ventania daquelas de fazer voar barracão de circo de cavalinhos. O avião ficou resfriado e deu um espirro tão forte que perdeu o equilíbrio e caiu no mar. A água estava fria e os 3 companheiros ficaram muito assustados, tontos do choque. As ondas urravam como leões. O avião não teve outro remédio. Virou submarino e afundou. Começou a correr pelo fundo do mar como um peixe. Fernandinho encostou o olho no periscópio e viu por todos os lados peixes coloridos e plantas engraçadas. O avião, que agora era submarino, tremia de frio. Fernandinho começou a sentir fome. O que é que nós vamos comer? Perguntou. E o ursinho olhou para o boneco e disse: Ué, vamos comer uma perna do chocolate? Fernandinho ficou muito zangado. Cala a boca, urso mau! O chocolate é nosso companheiro. E quando o submarino desconfiou que a tempestade tinha terminado, subiu para a superfície do mar. O dia estava muito claro e bonito. Não ventava mais. Céu limpo, já se avistava a terra. O submarino começou a correr por cima das ondas, tornou a virar avião e, quando chegou em terra firme, se sacudiu todo como uma galinha quando sai d'água. Onde estamos? Perguntou o Fernandinho, botando a cabeça para fora. Ninguém sabia. Depois de secar ao sol, o avião disse que já podia voar. Recomeçaram a viagem. Ia tudo muito bem, mas um zeppelin que andava perdido no céu distraiu-se e entrou no nariz do sol. O sol sentiu cócegas e deu um formidável espirro. O espirro fez vento e o vento apanhou o avião vermelho. E o avião vermelho foi arrastado para a terra. Foi caindo, 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 até que entrou pela chaminé de uma casa. O tombo foi horrível. O avião ficou com o olho preto. O ursinho perdeu muitos pelos. Chocolate quebrou 2 dentes. Fernandinho ficou com um galo na cabeça. Estavam dentro de uma chaminé. Felizmente, não havia nem fogo nem fumaça. Desceram todos do avião, ouviram vozes. Falavam uma língua conhecida. Estamos no Brasil, disse o ursinho. E começou a tocar contente a sua musiquinha. Fernandinho viu-se numa sala e reconheceu-a logo. Era o escritório do papai. Ali estava o globo, a mesa com os instrumentos complicados. Agora precisamos crescer de novo, disse o Capitão Tormenta aos companheiros. Subiram os 3 para cima da mesa, agarraram a lente que aumenta as coisas, empurraram a lente para a beira de um livro grosso. Depois os 3 ficaram parados debaixo do vidro de aumento e foram crescendo, crescendo, crescendo. Fernandinho bateu com a cabeça no vidro e continuou a crescer, crescer, até que ficou como era antes. A porta do escritório se abriu e o papai apareceu. Fernandinho! Gritou ele. Que é que estás fazendo de manhã cedinho em cima da mesa do meu escritório? Fernandinho baixou os olhos com medo. E com a lente de aumento em cima da cabeça? Continuou papai, sempre admirado. Que menino travesso! E que é que o urso e o boneco preto estão fazendo aqui? Papai ficou muito zangado. Fez Fernandinho descer e lhe disse que nunca mais entrasse naquele escritório sem licença. Olhou para a lareira, viu o avião e gritou: Menino mau! Deite esse avião ontem e já espatifaste o coitadinho! Olha só, está atirado na lareira como um brinquedo velho. Fernandinho compreendeu tudo. Papai não sabia da aventura. Eles tinham fugido de casa ontem, mas quando a gente é pequeno, do tamanho de um dedo mindinho, cada dia dos homens vale 5 dos nossos. Foi uma aventura muito engraçada.
a do avião vermelho. Fernandinho, até hoje, fala dela. Obrigado! Tchau, tchau!